Eu vou ter que sair e Bom, entrar de pessoal, novo. boa noite. Agora, oficialmente, a aula gravada, tá? De conteúdo, a nossa aula 7 de cinesiologia. Semana passada, assim que terminou a aula, eu disponibilizei para vocês o link do YouTube para ficar mais fácil, para não perder a aula, que ela desaparece depois de 20 dias aqui do Teams, né? Quando a gente consegue baixar. Então, já está lá para vocês o link do YouTube e assim que terminar essa aula, vai estar lá também. Nem eu sabia. Ainda está aberto, Vanessa, só para te alertar, tá? Eu sei, eu não tô conseguindo sair. Eu tenho que sair e entrar de novo. Deixa eu ver se eu consigo colocar mudo aqui para você. Nossa, o trem bugou aqui. Essa cagada não vai acontecer mais, não. Foi só uma vez. Ah, eu acho que eu consegui sair. Pronto, gente. Ativei o mudo dela. É só para testar. Tenta alguém falar alguma coisa para saber se vai conseguir ou não. Boa noite. Já vai, Dudu. Alguma coisa aí. Alguma coisa aí. É isso aí. Pronto. Tá ótimo. Resolvemos o problema da Vanessa. Bom, pessoal, então vamos começar a aula. A partir de agora, nós teremos aulas específicas para cada articulação. No caso da aula de hoje, uma articulação que é assim bem interessante de estudá-la, que ela é bem complexa, na verdade, né, que é a articulação do ombro. O ombro que a gente fala, a movimentação do ombro, ele não se resume à nomenclatura articulação do ombro. Dentro desse composto ombro, nós temos 5 articulações. São elas esternoclavicular, acromioclavicular, córeo-clavicular, escápulo-torácica e glenohumeral. Aí tem um asterisco aí no córeo-clavicular, porque alguns autores não consideram essa articulação como sendo uma articulação pertencente ao ombro, ou que ela seja uma articulação móvel. Mas eu gosto de passar ela aqui para vocês. Aí, então a gente tem aí o desenho mostrando onde é cada uma das articulações, e vou passar especificamente cada uma delas também, né? Então, só para recordar, a aula de hoje, ombro, e falaremos das 5 subdivisões aí do ombro, né? O ombro, ele também ele é conhecido como cíngulo do membro superior ou cintura escapular. Pensando aí na evolução dos primatas, o ombro e o quadril são semelhantes. E aí, quando nós, seres humanos, diferenciamos ali dos macacos, a gente passou a ter uma diferenciação maior entre ombro e quadril. Tanto é que hoje nós temos uma divisão de funções ali, né? O quadril é uma articulação mais de resistência, de sustentação, e o ombro, uma articulação de mobilidade. Não que o quadril não seja móvel, mas que o ombro ele é mais específico para mobilidade do que para sustentação. Esse foi um dos diferenciais na evolução humana. Então vamos lá, articulação por articulação do ombro, né? Só lembrando que o ombro, um complexo do ombro, ele tem 5 articulações. A primeira, que eu vou falar para vocês, é a articulação esternoclavicular. Ela é uma articulação que fica aqui nessa regiãozinha aqui, ó, embaixo do queixo de vocês. Vamos falar um português informal. Embaixo do queixo de vocês, esse ossinho aqui que vocês veem, quem tem aí uma certa diminuição de gordura corporal, consegue ver um ossinho aqui, né?
E aí, esse ossinho aí é o local, então, da articulação externoclavicular. Essa articulação, por que que ela é do ombro? Porque se nessa região não tivéssemos mobilidade, não conseguiríamos levantar o ombro, porque travaria aqui a clavícula com o osso do externo e não teríamos mobilidade. Então, a articulação externoclavicular ela é muito importante para a mobilidade do ombro. E se ela fosse fixa, não conseguiríamos fazer essa elevação e depressão do ombro. Ela é uma articulação esferoidal. Esferoidal que a gente viu na última aula. O que é a característica de esferoidal? Alguém lembra? Vou entender o silêncio como não lembra. É uma articulação em que um osso ele se junta ali numa extremidade a outro osso e que há um encaixe perfeito, como se fosse um soquete, uma bola de beisebol encaixando na luva de beisebol. Vamos pensar assim, né? Tem um encaixe perfeito ali, né? Ela, por ser esferoidal, tem como característica movimentar nos 3 planos de movimento, sagital, frontal e transverso, por isso que ela é triaxial. E aí ela tem uma estrutura nela ali de disco articular que permite um grau de amortecimento maior. Então, essa é a articulação externo-clavicular, entre o osso do externo, especificamente o manúbrio do externo, que é essa parte de cima, com o osso da clavícula. Pessoal, eu vou passando, e se vocês tiverem dúvida, pode pôr no chat ou gritar aí. Se tiver com a mãozinha levantada, eu não consigo ver porque eu estou só com a imagem da apresentação, né? Se bem que eu estou pelo celular e eu estou nas mensagens, tá? Mais fácil pelas mensagens. Articulação acromioclavicular. É a parte acromial ali da escápula, pessoal. Então, a escápula tem uma parte acrômia que se vem até aqui na parte mais lateral do nosso ombro. E ela se junta com a outra parte da clavícula. Então, a clavícula ela tem uma articulação com o osso do externo e uma outra parte ela tem articulação com a escápula. A parte acromial da escápula. E é importante, então, a clavícula, né, o osso à toa, ela que dá essa mobilidade do ombro também, né? Se você fazer elevação, depressão, ela ajuda bastante no movimento. Ela também é esferoidal, consegue lhe fazer movimentos nos 3 planos. E ela tem ali a parte de maior contato entre o osso da clavícula com o osso da escápula, é quando fazemos uma abdução até 90 graus. O que é a abdução até 90 graus? Fazer uma abdução é deixar aqui um alinhamento do cotovelo com o ombro. Falei rápido demais, pessoal, tá dando para acompanhar? Essa parte específica de articulações, nomes difíceis assim, eu não cobro tanto, tá? Eu cobro mais o que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são músculos e movimentos. Isso aqui é mais anatomia, né? Eu tô recordando basicamente anatomia para vocês. A aplicada. Articulação córtico-clavicular. É uma articulação em que alguns autores não a consideram como sendo uma articulação móvel. Por quê? Porque ela é do tipo sinartrose, especificamente a sindesmose, ou seja, ela não é sinovial, então não tem aquela bolsa com líquido sinovial. Ela é feita, então, por ligamentos ali, né? Entre a parte coracoide da escápula, essa outra partezinha da escápula, com a clavícula. Então, a clavícula aí, ela é cheia de articulação. Ela tem articulação com o externo, com a parte coracoide da escápula
e com a parte acromial da escápula. Clavícula, para quem não sabe encontrá-la no corpo, é essa saboneteirinha que vocês têm aqui do lado do pescoço, tá, gente? Isso aí é o osso da clavícula, que provavelmente o Jailson cansou de ver quebrado em acidente de moto, né, Jailson? Ou não? Não entendi, cortou aqui. A, a, Você já cansou de ver fratura no osso da clavícula? Demais. É o que mais tem, né? É um ossinho pequeno e que mais quebra ali, né? Por conta dessa mobilidade que ele tem em várias articulações e acaba sofrendo impacto grande ali. Queda de moto, Queda de atropelamento. moto é o que mais tem. A nossa quarta articulação, é isso? Acho que é a quarta. A articulação escapulotorácica. Essa articulação que ela não tem eixo de movimento, ela tem só deslizamento. Com as costelas da parte torácica ali e a escápula. A gente tem ali o encontro das duas, a parte posterior do nosso corpo, e tem que ter um movimento ali, porque senão você não consegue movimentar a escápula. E se não movimentar a escápula, você não tem movimento de ombro. E aí, então, há essa fricção entre escápula e costela, e por isso ali ele é uma articulação, né? Eu tenho dois ossos juntando ali minimamente, né? E por fim, a gente chega no que é considerada a principal das principais articulações ali do ombro, né? Das cinco que a gente citou aqui, a glenohumeral é a principal de mobilidade ali, que se fala muito dela, né? A glenohumeral, o pessoal direciona muito ela a ser a articulação do ombro, né? Mas o ombro são cinco articulações, mas a glenohumeral se fala dela como a principal. Ela é um encontro ali, então, do osso do húmero com a cavidade glenoide, que a escápula ela permite, tem ali um movimento dela, esse processo coracoide e acromial, acaba gerando ali como se fosse uma cápsula semilunar em que permite o osso do húmero acoplar ali e ficar ali se movimentando, né? O problema é que o ombro ele tem muita mobilidade e os ligamentos que tem ali, estrutura óssea para segurar a articulação glenohumeral, ela não é suficiente. E para isso é necessário treinamento muscular de músculos específicos que fazem ali uma estabilidade maior no ombro. E aí esses músculos são subescapular, supraespinhoso, infraespinhoso e redondo menor. Popularmente conhecidos, quando se juntam os quatro, como manguito rotador. Esses quatro é um conjunto de músculos que tem ali uma inserção ali no osso do húmero, na parte da região do ombro, em que o movimenta, fazendo com que, então, tenha estabilidade e mobilidade ao mesmo tempo do ombro. Claro que se você não treina esses músculos, a probabilidade de você ter ali um deslocamento do húmero na cavidade glenoide é maior. Quem nunca aí viu um deslocamento de ombro, né? Professor, volta os slides rapidinho, por favor. Oi, tá baixo o áudio. Poderia aumentar, por gentileza? Volta os slides rapidinho, por favor. Os slides, Isso. mas Só um quer momentinho. que volta mais? Não, peraí, deixa eu só escrever aqui o nome da articulação. Tá. É que ela é a resposta da 1, né? Isso.
Então, pessoal, vocês aí, futuros professores de educação física, em que um aluno tem o ombro instável e desloca o ombro numa aula de educação física, o que vocês vão fazer? Opção A, colocar o ombro no lugar, porque eu tive aula de cinesiologia na faculdade e consigo fazer isso. Opção B, não fazer nada e continuar a aula. Opção C, chamar o SAMU para que profissionais capacitados coloquem o ombro ali no lugar com o cuidado médico necessário. A, B ou C? Respondam no chat. Lucas, Ana Paula, obrigado pela resposta rápida de vocês. Mariane, Lohane, César. Obrigado pela participação. Gabriel. Bom, pessoal, e é isso mesmo. Eduarda, obrigado, Eduarda, pela resposta também. Não temos capacidade de instrução para colocar o ombro no lugar. Não temos. Jéssica também respondeu. Profissionais de educação física que fazem isso correm o risco de sofrer um processo. Porque vai colocar o ombro no lugar e você não sabe se esse deslocamento do úmero na cavidade glenoide causou algum outro tipo de problema em relação a vasos sanguíneos, em relação a nervos. Então, outro tipo de estrutura articular ou ligamentar que possa ser danificada se colocada de forma equivocada. Então, é um risco muito grande colocar o ombro no lugar. O pessoal tem ali, pelo conhecimento popular, a forma de se colocar o ombro no lugar. Mas vocês são profissionais de saúde e que não são capacitados no ensino superior para fazer isso. Bom, então o recado está dado, está gravado. Não coloquem o ombro no lugar de ninguém, gente. Chame o SAMU. Se o SAMU demorar e vocês não tiverem tempo, em último caso, e correr algum tipo de risco ali a pessoa com o ombro deslocado, imobilizem e levem até o hospital. Ouso dizer que nem o SAMU põe no lugar, viu? Então, o SAMU levar para o hospital, para cuidado médico. Porque a gente Porque no tem SAMU, só se que tiver nem um médico de plantão ali junto com eles, né, o Jair? aqui na cidade não tem mais ortopedista que trabalhe no SAMU. Eu ia te falar que se tivesse um cara lá específico, tranquilo. Mas hoje em dia não tem nenhum médico específico. Então Não tem? o ortopedista não. Porque ele não entra como especialista, ele entra só como geral. Entendi. Então, esse atendimento que é feito é como se você fosse atendido por um clínico geral no hospital. Então, não é qualquer clínico geral que vai conseguir resolver o problema. Não. Então é só o hospital mesmo. Chama o SAMU para levar até o hospital. E aí, normalmente vai esperar ou então vai acionar o ortopedista. Uhum. É porque a gente corre o risco mesmo de, além de causar danos à pessoa, sofrer um processo. Justamente. Grato. Eu achei que tinha um médico especialista no SAMU, já que fratura é algo bem rotineiro, eu acho, lá, né? E tem um detalhe também. Quando você liga no 192, a sua ligação não é aqui em Ituiutaba. Você cai numa ligação do médico regulador em Uberlândia. Então, primeiro você passa pelo atendente,
O atendente vai te questionar, vai falar, aí ele passa para o médico. Esse médico também, ele não é um especialista, ele simplesmente passou no concurso. Então, ele vai te falar dentro do que ele sabe e vai designar uma viatura para ir buscar. No caso, se for uma coisa mais grave, que ainda tem a divisão das viaturas, se for uma coisa Uhum. que o médico julgar menos grave, ele vai mandar uma unidade de suporte básico. A unidade de suporte básico tem só um técnico de enfermagem. Ah, Se não. for uma Então coisa mais esquece. grave, aí vai mandar a unidade de suporte avançado, que aí tem um enfermeiro padrão e o médico. Mas o médico é como eu estou te falando, ele não é É o clínico. necessariamente especialista. É complicado, é complexo. Agora, se nem eles do SAMU fazem, vocês vão querer fazer isso não, né, gente? Pelo amor de Deus. Assim, o pessoal falando aqui que atendimento público é lindo, embora haja essa burocracia e tudo mais, ainda há de se elogiar, porque é um serviço que não está, que está disponível a nós de forma gratuita, mesmo de forma precária, mas tem. O problema por exemplo, nos Estados Unidos, em que lá nem isso tem, né? Você tem que. Tem gente que tem problema lá, quebra o osso e fica com o negócio quebrado, essas pessoas mais pobres, porque não tem dinheiro para ir no hospital para ter um atendimento lá, né? Dependendo da situação. Então, tem lugares que a gente acha que é melhor, mas é pior. Seguindo, só justificando aqui o porquê que o manguito rotador ele é tão importante, aqueles 4 músculos lá, que olha o tamanhozinho da cavidade glenoide que tem para receber esse osso do húmero, né? Então, é uma cavidade bem superficial, né? Rasa. Ela não dá uma segurança como o osso do quadril dá com o fêmur. A gente vai ver numa aula mais para frente sobre quadril. E por isso que é necessário os músculos ali do manguito rotador. Só voltando aqui então, a gente tem uma vista posterior, quando observa o ombro, o supraespinhoso que fica superior ali à escápula, o infraespinhoso que fica mais posterior e o redondo menor que fica um pouco mais inferior em relação à escápula ali. Já quando você olha de frente, você tem o subescapular, que ele é um músculo grande, né, que abarca ali um leque grande de uma região ali para poder fazer o movimento. Então eu tenho atrás supra-espinhoso em cima, infra na parte medial e redondo menor mais posterior, mais inferior, desculpa. E na vista anterior eu tenho o subescapular. São esses 4 músculos do manguito rotador. É, os movimentos do manguito rotador, de cada músculo, eu pedi uma das perguntas aí. E logo mais eu vou falando as respostas, vocês vão anotando na hora que eu falar aqui a resposta sobre o manguito rotador, tá, gente? Então, aqui agora falando de movimentos que tem no ombro de forma geral, pessoal, levando em consideração as 5 articulações do ombro também. Eu tenho aqui o movimento de flexão de ombro. Ela é chamada de flexão e não elevação de ombro, tá? Quando eu faço o movimento de elevar, por exemplo, meu cotovelo acima da cabeça. Isso é flexão de ombro porque ele é visto no plano sagital, esse movimento. Quais são os músculos que fazem esse movimento? O deltoide anterior, peitoral maior e um músculo pequenininho chamado córaco braquial. Então aí no desenho estão todos os músculos que fazem
a flexão de ombro. O motor primário é o deltoide, tá, pessoal? O deltoide anterior que faz esse movimento. Aí eu tenho os outros ali que fazem esse auxílio também. Então, flexão de ombro. Tem algum músculo do manguito rotador? Sim ou não? Não, não tem. Não tem o subescapular, não tem o supraespinhoso, não tem o infraespinhoso e nem o redondo menor. Então, é esse movimento que não entra numa resposta do manguito rotador. Extensão de ombro. Qual é o motor primário? O que causa a extensão de ombro? Extensão de ombro é o oposto da flexão. Se eu elevar o ombro, é flexão. Eu descer e voltar ali na posição anatômica normal, é extensão de ombro. Qual o principal motor ali de fazer esse movimento de extensão de ombro? Alguém adivinha? Se alguém adivinhar o motor primário do movimento extensão do ombro, ganha um ponto extra na prova. Valendo. Eu vou riscar o peitoral. Oi? Peraí. Eu vou riscar o peitoral maior. Mais alguém quer chutar? Vou só dar mais um detalhe. Essa extensão de ombro quando eu analiso a pessoa em pé, não deitada. Qual é o motor primário da extensão de ombro Grande quando a pessoa dorsal? está em pé? Oi? Grande dorsal? Grande dorsal, já tem peitoral maior, grande dorsal, deltoide do Gabriel. Bom, pessoal, nenhum deles. O motor primário do movimento de extensão de ombro é a Redondo, força da gravidade. Sensacional. É a força da gravidade. A gravidade que faz o movimento de extensão de ombro. Então, Tiriri. quando que eu vou recrutar esses músculos aqui? Quando eu tiver uma resistência ali proposital para aquele movimento. No caso, o pessoal usa muito aqueles crossovers, ou então faz o movimento deitado. E aí, quando você tem essa resistência, ou faz o movimento deitado, você tem os músculos peitoral, o grande dorsal, e o redondo maior fazendo esse movimento. Esse aqui, pessoal, na academia, é um exercício de muita discussão. Por quê? Porque eu já vi muita gente falando que aquele movimento lá de extensão de ombro, que a gente deita no banquinho e faz esse movimento, muitos falam que é para peitoral, muitos falam que é para costas. E aí eu tenho para vocês a notícia que é os dois. Então, se eu quero treinar peito e costas ao mesmo tempo, eu faço extensão de ombro. Seria o famoso pullover? É, aquele que você deita, faz com o movimento assim, né? Isso. Esse aí mesmo. É que esses nomes artísticos de movimento, às vezes eu não consigo gravar todos, mas é extensão de ombro. Que isso nada mais é que nome artístico, tá, gente? Pullover, backdeck, fly, essas coisas aí, é nome artístico. O certo é falar o movimento cinesiológico, extensão de ombro, flexão de ombro.
Então, vamos lá. Seguindo. Saímos, então, do plano sagital, que é 2 exemplos de exercício do plano sagital, que eu acho que é a última resposta de vocês. Vamos para os movimentos no plano frontal. Abdução de ombro. Então, eu estou em pé e faço uma adução. A adução é quando eu faço o movimento para baixo, semelhante ao da extensão de ombro. Só que ao invés de fazer o movimento na frente do corpo, eu faço de forma lateral. Então, são os mesmos músculos praticamente, né? Latíssimo o grande dorsal, né? Com o latíssimo do dorso, e o peitoral são os principais. E o redondo maior também. Então, adução de ombro ou extensão de ombro, utilizam-se a mesma musculatura para fazer o movimento quando se tem resistência ali. Às vezes, dá diferença, pessoal. Eu vou falar onde que dá diferença. Aquele sujeito que faz 20 anos que treina musculação e que vai participar de uma competição de fisiculturismo e que precisa atingir os mínimos detalhes de perfeição de músculos ali na hora de expor na apresentação, eu posso variar nos treinos adução e extensão de ombro. Caso contrário, um pé de chinelo no treinamento, um pé de chinelo eu falo assim, quem treina aí faz 1, 2, 3 anos, 5 anos, isso não vai surtir grandes efeitos não, tá? Agora, se você tem 20 anos de treinamento e vai participar de uma competição de fisiculturismo, aí é bom levar isso em consideração que faz diferença. Seguindo. Plano frontal, agora movimento contrário da adução, que é a abdução. A abdução, pessoal, observem aí, ó, eu já tenho o primeiro músculo do manguito rotador, que é o supraespinhoso. Então, já anotem aí numa resposta de vocês que a abdução de ombro estimula o supraespinhoso, além do deltoide, né? Deltoide, no caso, a parte medial. Se fizer um pouquinho à frente, a parte anterior. Se fizer um pouquinho posterior, na medida do possível, a parte posterior do deltoide. Anotaram aí? Seguindo. Agora começa a ficar mais confuso. Adução horizontal e abdução horizontal de ombro. O que é isso? Bom, vamos lá. A abdução e a adução, eu consigo fazer isso no plano frontal, em que eu faço movimentos laterais. O que seria a adução horizontal e a abdução horizontal? Fazer o movimento no plano transverso. O que é o movimento transverso? É fazer como se fosse um movimento de rotação. Então, quando eu pego o meu braço e giro ele, depois de ter abduzido meu braço, giro ele para a parte medial do meu corpo, isso é uma adução horizontal. E a abdução é eu girar, afastando o meu braço do centro da parte medial do meu corpo. Então, a adução, quando depois de fazer uma abdução normal, eu giro meu braço em torno aqui do meu ombro para a parte medial do meu corpo, a abdução eu afasto. Isso é adução e abdução horizontal. Ou seja, para ficar mais fácil ainda, eu faço movimento na horizontal, não na vertical. A vertical é a abdução e a adução normal. A horizontal, quando eu faço o movimento no plano de vista horizonte. Tá, vou repetir, Mariane. Para ficar mais fácil, então vamos lá.
Para eu analisar o movimento em abdução horizontal ou adução horizontal, primeiro eu tenho que sair da minha posição anatômica. Então, meu ponto de análise inicial não é a posição anatômica. Qual é a posição? A posição depois de eu ter feito uma flexão de ombro ou ter feito uma abdução normal de ombro. Se eu faço uma flexão de ombro, o braço fica aqui na frente, como se fosse fazer um juramento, ó, tô fazendo como o pessoal faz juramento, isso é uma flexão de ombro. Saindo daqui e afastando o meu braço, isso é uma abdução horizontal de ombro. Se eu volto para a minha posição de juramento, é uma adução horizontal de ombro. Então, posição de juramento. Afasto o meu braço, giro ele para o lado, é uma abdução horizontal. Volto à posição de juramento aqui, é a adução horizontal. Eu aproximei meu braço da linha média do meu corpo. Um exemplo de exercício que é a adução horizontal é quando você deita e faz o crucifixo. O crucifixo é adução horizontal, abdução horizontal. Ou, por exemplo, na máquina, aquela máquina do fly lá, o backdeck. Eu estou aqui normal fazendo movimento. Quando eu fecho a máquina, é uma adução horizontal. Eu abro a máquina, abdução horizontal. Ficou mais ou menos claro, pessoal? Então, sim, Mariana, obrigado pelo retorno. Quando eu estou lá na máquina, lá, fazendo exercício, então, no fly, na academia, eu faço esse movimento aqui de fechar, adução horizontal de ombro. Quais músculos são estimulados naquele movimento? Peitoral maior, deltoide anterior e córaco braquial. Quando eu faço o contrário, na mesma máquina do fly, que eu vou lá, regulo ela, começo daqui e abro ela, fazendo movimento para as costas. Quais são os músculos que são recrutados naquele movimento? O deltoide médio e o posterior, o infraespinhal e o redondo menor. Então aqui, pessoal, na abdução horizontal, é um outro movimento de resposta dos que são possíveis de fazer para trabalhar o manguito rotador. Porque a abdução horizontal, eu trabalho o infraespinhal e o redondo menor. Anotem aí. Infraespinal ou infraespinhoso é a mesma coisa, tá, pessoal? Continuando. Aí há um exemplo para vocês. Ó, o supino nada mais é do que uma adução horizontal de ombro. Ainda no plano transverso. Agora, são movimentos de rotação medial e externa. Você fazer essa rotação no ombro, em que você o húmero gira e você só vê o movimento ali das mãos movimentando, né? É o pessoal faz para tirar queda de braço, né? Aquele movimento de queda de braço. Isso é rotação medial ou externa de ombro. A rotação medial, ela estimula o subescapular e o redondo maior. Ó, então a rotação medial é um movimento em que eu trabalho o manguito rotador, o subescapular.
Então, eu faço movimento em direção ao centro do meu corpo, e a rotação medial. Quando eu faço o movimento contrário, afastando o meu braço do meu corpo, que é a rotação externa, eu recruto outros músculos, que é o infraespinhoso e o redondo menor. Ou seja, a rotação externa também é um movimento para se trabalhar o manguito rotador. Então, de forma geral, quais são os movimentos que eu posso trabalhar o manguito rotador? Rotação medial, abdução também, e aí também a rotação externa, a abdução horizontal de ombro. Então, são esses movimentos que eu consigo trabalhar o manguito rotador. Então, mais uma vez repetindo, rotação medial, a abdução horizontal e rotação externa. Posso continuar, pessoal? Tranquilo por enquanto ou não? Ou deu uma bugadinha aí? Resumindo para vocês, então, do manguito rotador. O músculo subescapular, ele é estimulado no movimento de rotação medial. O músculo supraespinhoso, supraespinhal, ele é estimulado na abdução. Já o infraespinhoso e o redondo menor, ambos são estimulados na abdução horizontal e na rotação externa. Bom, então, seguindo. Esses graus de movimento aqui, pessoal, são para cada movimento do ombro. E essa mobilidade aqui leva em consideração uma pessoa normal, sem problemas de restrição de movimento no ombro, tá? Flexão de ombro, partindo do zero, que é a posição anatômica de referência, eu consigo movimentar 158 graus, subindo o braço. Isso para uma pessoa normal, sem levar em consideração aqueles doidos do Circo de Solé. Hiperextensão, quando eu faço a extensão e continuo o movimento para trás, 53 graus. A abdução, 170 graus, quando eu faço o movimento de abdução. E por que não tem movimentos de adução aqui? Porque partindo do ponto anatômico de referência, a adução já é zero. Então não tem como fazer mais a movimento de adução. A adução horizontal, 135 graus. A abdução horizontal, partindo do que o zero é aqui na linha do ombro, eu consigo ir um pouquinho mais, 53 graus. A rotação medial, 70, e a rotação lateral, 90. Isso para uma pessoa normal, sem nenhum tipo de problema de restrição de movimento ou de hipermobilidade, né? Seguindo. Alguém de vocês já escutou, fazendo a abdução de ombro, que vocês não podem passar o braço da altura do ombro para fazer a abdução? Já escutaram isso? A justificativa para essa resposta, pessoal, quando eles falam isso, é sarcasmo, tá? É errado, tá? Mas a justificativa é que se você fizer só até 90 graus,
você está isolando a articulação ali do ombro sem movimentar a escápula. Essa é a justificativa deles, de quem fala isso. Se você fizer até só na altura do ombro, é o suficiente, porque se você fizer mais que isso, vai começar a movimentar a escápula, e se você fizer só isso aqui, é isolado de ombro. Não existe isso, pessoal. A movimentação da escápula, junto com o movimento de ombro, de abdução de ombro, o tempo todo. O tempo todo. E para que treinar metade do movimento, sendo que eu posso treinar ele todo? Já que se eu fizer até 90 graus não vai ser o suficiente para treinar isolado, por que não treinar ele todo? Isso é aquelas coisas que é assim. Tal pessoa falou que é assim. Então eu vou continuar assim porque ninguém falou o contrário. Então continue-se assim. Porque tal pessoa treina assim, ela é forte, então eu vou seguir ela. Eu vi na internet, é verdade. Eu vi isso aí na internet. Oi, Jailson? A pessoa fala assim, eu vi na internet. É verdade. É verdade. Na internet o pessoal virava jacaré também, né? Até agora ninguém virou. Isso, é que pensa, tem um monte de jacaré aí. Só que já era antes. Já era antes, né? Bom, o que traz, então, esse ritmo escápulo-humeral? Quer dizer que a escápula, ela acompanha todo o tempo de mobilidade que eu tenho, de movimento de ombro, da articulação glenohumeral, a escápula acompanha também esse movimento. Então, eu sempre vou ter movimento da escápula. Eu posso ter mais ou menos movimento, mas eu sempre vou ter. Qual que é a proporção disso? Para cada 2 graus que o ombro faz, 1 é a escápula que faz o movimento de abdução. Ou elevação de braço, como queira chamar também. Então, eu tenho percentuais grandes de participação da escápula o tempo todo fazendo movimento de ombro. Então, não justifica eu fazer só a abdução até metade, ou seja, 60 graus, sendo que ainda tem uma margem de movimento maior, que até seria até melhor pensando em hipertrofia, porque se eu tenho uma amplitude maior de movimento a fazer, isso significa mais estresse na musculatura, que significa maior microlesão e mais hipertrofia. Então, teria um ganho maior ali, né? Pensando isso em treinamento. Então, embora que seja um emaranhado de informações para vocês, não precisa decorar tudo, mas fica registrado aqui em que a escápula contribui muito para a mobilidade do ombro. Agora falando, pessoal, especificamente da escápula. Movimentos ali em que você vai analisar agora só a escápula, sem levar em consideração qualquer outra parte da mobilidade do ombro, tá? Então, só a escápula. Não que eu quero dizer que as outras partes do movimento junto com ela, mas analisando a escápula. Quais são os músculos que fazem esse movimento aí da escápula, especificamente dela, né? Então, isso que eu vou passar agora para vocês. Eu tenho aqui uma distribuição anatômica da musculatura que influencia o movimento da escápula e eu vou passar o que cada um faz. Aí, nessa imagem bonitinha aí, ela é do livro da Susan Hall, de Biomecânica Básica, para depois quem quiser ver se eu estou falando bobeira, tem essa imagem que é exatamente a imagem do livro. Então não é a imagem que eu peguei do Google, é a imagem que eu tirei de uma foto que eu tirei do livro. Em cima mostra um esquema de movimentos que a escápula faz. Ela pode fazer uma elevação, uma depressão
uma protusão quando eu faço aquele movimento que assemelha-se que jogar o ombro para frente, né? Isso é uma protusão. E retração quando eu faço aquele movimento encolhendo a escápula e estufando o peito. Então, a setinha aí para a esquerda, quando você olha a imagem, é retração. A setinha para a direita, protusão. Para cima, elevação. Para baixo, depressão. E ainda eu tenho movimentos rotacionais da escápula, né? Que ela gira, ali, né? Faz um movimento de deslizamento para cima e para baixo, na diagonal, em que a gente chama isso de rotação superior ou rotação inferior. Então, tem aí os movimentos que a escápula faz e cada musculinho bonitinho aí no esquema em cima. E aí embaixo mostra como que é distribuir esse músculo no nosso corpo, a origem e inserção deles, né? De forma resumida, né? Por exemplo, lá em cima a gente vê que elevação são os romboides e o trapézio e o levantador da escápula. E aí eu olho aqui embaixo, no desenho do esqueletinho aqui embaixo, eu vejo a distribuição desses músculos para fazer a elevação da escápula. Olhando a imagem de baixo, do lado direito em cima, que é a depressão, ela mostra a musculatura distribuída ali que faz a depressão, quando você baixa a escápula. Você levanta ela, a elevação, para baixar ela tem um músculo também. Quais são esses músculos? Trapézio e peitoral menor. Ainda uma pequena participaçãozinha ali do serrátil, mas muito pequena. Agora, quando eu faço uma rotação superior, o que é uma rotação superior? Praticamente fazer uma abdução de ombro, eu faço um movimento de rotação superior. Quais músculos então participam da rotação superior da escápula ou do abdução de ombro? Trapézio, serrátil anterior e romboides. Pequena parte, não, romboides não, desculpa. Só trapézio e serrátil anterior. Então, essa rotação superior ou abdução de ombro, trapézio e serrátil anterior. Aconteceu bastante, principalmente em treinos de CrossFit, né? Fui me aventurar uma vez a ver que eu quero do CrossFit, né? Só para cortar, CrossFit nada mais é que treino de capacidade física. A gente aprende na faculdade. Então é só propaganda, esse treino diferente. Se treina ali muitos movimentos de rotação de escápula, movimentos escapulares ali, né? E aí eu comecei a sentir dores assim no próximo do coração, que é onde fica esse serrátil anterior aí, né? E eu parei para pensar, mas gente, será que eu tô dando infarto aqui? Eu não tô sabendo, né? Aí parei para pensar, não, peraí. Aí eu fui lembrar de quais movimentos eu estava fazendo, que estava causando microlesão ali, e aí eu fui lembrar, olha, o serrátil anterior já nessa região, eu estou fazendo esses movimentos de rotação superior na escápula. E aí então era isso mesmo, a minha dor nessa parte, essa região, próximo ao coração do lado esquerdo e do lado direito também, nessa mesma região, é dores do serrátil anterior. E o movimento Júlio, de entra muito a questão de adução... mobilidade também. Oi? Entra muito a questão de mobilidade também, que quando eu iniciei eu senti essa mesma dor que você sentiu nessa primeira aula que você teve. Por agora... Mas por quê? Por vício nosso? Por que a gente não sente isso na musculação? Por vício de fazer movimento de abdução de ombro só pela metade. No CrossFit, no aquele exercício lá que mata todo mundo, como é que chama? Você agacha, pula e vai os braços lá pra cima. Burpee também, né? Burpee. É o burpee também. Isso. O burpee nada mais é que você agacha ali, você força o músculo peitoral e depois ainda tem
o ônus ali de fazer a elevação também da abdução de ombro e rotação da escápula, né? Então, são movimentos muito de amplitude maior de movimento, que normalmente a gente não faz isso na academia, por isso que dói no CrossFit. Mas nada impede vocês de passar esses treinos, porque vocês estão vendo tudo isso no curso de Educação Física. O que muda é a nomenclatura, gente. Nomenclatura e metodologia padronizada de treinamento. Aí o cara vendeu a metodologia, o pessoal paga para falar que é CrossFit, né? Que é um box. Você tem que pagar para usar o nome. Semelhante àquelas aulas de dance lá. Tinha um grupo famoso que vendia as aulas, esqueci o nome. Aquelas aulas que você faz de sala, na academia, de luta, dance, não sei o quê. Esqueci o nome, não vou lembrar agora. Tem Taibo, Aerobox. Isso. Esse conjunto de coisas. Antigamente, isso 20 anos atrás, na educação física, Não lembro. você tinha que pagar para dar essas aulas, para usar o nome que eles usavam. Não é da minha época, não lembro. Não, né? Então, você pagava para fazer aquelas aulas. O que aconteceu agora? Todo mundo dessas aulas, sem pagar a franquia, só troca o nome. É o que vai acontecer daqui a 10 anos com o CrossFit. Que o pessoal vai se tocar, gente, mas isso aí eu aprendi na faculdade, você está usando um nome diferente. Por que eu não posso só mudar o nome e fazer sem ter que pagar a franquia? É o que vai acontecer. Por fim, só para terminar a aula aqui, a rotação inferior, que é então a adução de ombro, né? Na escápula, a musculatura que faz esse movimento são os romboides, o peitoral menor e um pouco da parte do levantador da escápula também. Então, são esses os músculos. Quando eu estudava cinesiologia na graduação, essa imagem aqui, pessoal, eu não consegui gravar ela de imediato. Mas o que eu fazia? Toda vez que eu ia treinar na academia, eu levava essa imagem para mim no celular e fazia o movimento e ficava olhando qual músculo que eu trabalho. Ah, é esse aqui. Isso acabou gerando uma facilidade maior para tentar assimilar os músculos com o movimento. Então, para vocês agora, eu tenho 90% de certeza que não vão decorar esses números, esses nomes aqui, os movimentos. Mas se começarem a praticar isso durante os treinos de vocês, é possível de vocês começarem a assimilar. Tá? Então é uma dica que eu dou para vocês. E, fim. Não, desculpa, gente. Nossa, estava esquecendo das bursas. A bursa, ela não entra na cinesiologia diretamente. Ela entra em patologias de movimento, vamos dizer assim, ou anatomia humana aplicada à educação física. Mas eu quis trazer a bolsas ou bursas como uma informação adicional, que eu também fiz uma perguntinha dela. O que é bursa? São bolsas, pessoal, que ficam nas articulações do nosso corpo todo. Então, essas articulações sinoviais, principalmente, que tem muito movimento, elas têm essas pequenas bolsas de líquido ali, sinovial, e que funcionam como um amortecedor, como se fosse um amortecedor extra, para que no impacto maior, um osso não se chocar com o outro. Então é isso que ela faz, a bolsa ou bursa. Ela protege as nossas articulações de impactos. Quem nunca ouviu falar de bursite? Bursite nada mais é do que uma inflamação dessas bolsas esparramadas nas nossas articulações. E como que faz, então, para evitar a bursite?
impactos desnecessários. Ou, no caso avançado de bursite já instalado, evitar impactos. Agora sim, fim da aula. Perguntas, senhoras e senhores? Júlio, meu, mais uma curiosidade, que você falou da questão da abdução de ombro, que no caso na academia é uma elevação lateral, né, que até então realmente é passado, pelo menos para mim, a Jéssica Lohane, se eu estiver errado, me corrige também, que os vídeos dos profissionais de fisiculturismo, eles orientam no treinamento de fazer elevação lateral justamente para realmente dar esse foco no deltoide lateral. Então, se eu fizer essa elevação lateral, no caso da academia, passando da linha do ombro, vai hipertrofiar da mesma maneira? Vai hipertrofiar até mais. Até porque eles falam para manter essa linha do ombro para evitar trabalhar o trapézio também. Mas isso não tem nada a ver. E, consequentemente, está na clavícula, então na escápula, então vai... Você vai trabalhar o trapézio de todo jeito. Entendi. E você não vai fazer o movimento de elevação de ombro completa, de elevação de escápula. Você vai fazer um movimento maior de amplitude de movimento. Não chega a elevar tanto assim a caso de danificar uma hipertrofia ali. Ah, entendi. Não era só isso mesmo. Obrigado. Porque observa aqui nessa imagem aqui. Tanto qualquer movimento que eu faço de rotação superior, que é a abdução, qualquer momento que eu estou fazendo isso, em qualquer ângulo, eu estou estimulando o trapézio. Em qualquer momento aqui. Olha na imagem de rotação superior, que está ali embaixo, a último lado esquerdo. Partindo da posição anatômica de referência, desde o início do movimento de abdução, eu estou treinando trapézio. Realmente. E duas partes do trapézio. Parte superior e parte inferior do trapézio. Ao passo que, se eu quiser treinar só trapézio e fazendo só elevação de escápula, eu vou treinar só a parte superior do trapézio. Então, se eu faço um movimento específico que eles dizem que é melhor, de só elevar a escápula, eu vou treinar só uma parte do trapézio. E se eu fizer o movimento correto de abdução de ombro, eu vou treinar o tempo todo o trapézio superior e trapézio a parte inferior dele. É interessante. E aí, então, por quê? Eu quero treinar mais específico o trapézio, peraí. Se eu quero treinar específico o trapézio, mas o movimento de abdução de ombro está me trabalhando mais trapézio do que o próprio exercício que eles falam que é de trapézio. Algo de errado não está certo. Não tem como os fisiculturistas ter origem e inserção de músculo diferente do que as outras pessoas. É um paradigma que a gente tem que quebrar. De escutar fisiculturista só porque eles treinam ali e tem um desempenho físico aparentemente avantajado e fazer o certo. Mas essa é uma pergunta muito interessante, porque é algo a se pensar mesmo. Tipo, eu fazer a abdução de ombro, eu treino mais trapézio do que o próprio exercício de trapézio que eles falam que tem que fazer. Mais alguma dúvida ou curiosidade, gente? Se não há dúvidas nem curiosidades, eu encerro a aula. Fico vocês livres aí para
sair ou continuar fazendo as tarefinhas que tem que fazer. E eu fico à disposição para ajudar a responder. Então, boa noite para quem quiser sair. E fico aqui para ajudar quem precisar. Só vou parar a gravação para não ficar tão longo para o pessoal que vai assistir depois no YouTube.